José Marcos dos Santos, magnífico reitor da Universidade de Porto. Excelentíssimo Sr. Professora Fátima Marinho, diretora da Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia dos Representantes, Professor Rui Fernandes. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Letras de Porto, Professora Paula Pinho. Excelentíssimo Sr. Presidente do Departamento de Ciências e Técnicas do Património, Professor Dr. Armando Coelho. Excelentíssima Professora Maria Jesus Sanches. Excelentíssimos professores, colegas e amigos aqui presentes, obviamente uma saudação especial ao homenageário, e não gostaria de, nesta parte inicial, deixar também de saudar a presença de antigos professores meus que recordo, e certamente já com o passar dos anos com saudade, o professor Luís Oliveira Ramos, o seu professor Dr. Paquero Moreno e o seu professor José Marcos, que como aluno tiveram, enfim, também a paciência de maturar quando passei aqui nesta faculdade na qualidade de aluno. Gostaria de, realçando desde já as qualidades do homenageado, de não me surpreender a presença nesta sala, não apenas de muitos antigos colegas, alunos e amigos, que aqui certamente hoje quero testemunhar aquilo que hoje sentimos relativamente àquilo que representou carreira do professor Vítor Manuel Oliveira Jorge nas suas diferentes facetas, e que certamente, entre os ausentes, que certamente também aqui estariam, mas não gostaria de deixar de lembrar duas pessoas que conheci particularmente por intermédio do professor Vítor Oliveira Jorge, quando ele era meu professor, e que só não podem cá estar hoje presentes pela imensa saudade que nos deixaram ao abandonar-nos precocemente. Estou, obviamente, a lembrar do professor Dr. Carlos Alberto Ferreira de Almeida e do professor Henrique David, com quem partilhamos muitas vezes boas amizades durante as escavações e que o acompanham. A homenagem que a Faculdade de Letras da Universidade de Porto, em boa hora, tentou fazer ao professor Vítor Manuel de Oliveira Jorge, entregando em cerimónia pública a sua medalha de ouro, não podia deixar indiferentes todos os que, ao longo de mais de 3 décadas e meia da sua atividade docente e de investigador, com ele tiveram a oportunidade de se cruzar. Entendeu-se assim ser também a ocasião para invocar publicamente uma obra com lugar há muito cativo na história da arqueologia portuguesa, mas da qual ainda muito todos temos a esperar. Ao aceitar o convite para assumir essa tarefa, convite que muito agradeço aos meus ilustres colegas da faculdade, à professora Dra. Maria Jesus Sanches e ao professor Dr. Sérgio Rodrigues, entendeu-se também, ao aceitar este convite, faço sem a pretensão de ser exaustivo, nem tão pouco biógrafo do homenageado. Como seu antigo aluno, colaborador e colega, gostaria apenas de dar testemunho de uma carreira que nessa tripla qualidade pude acompanhar, certo que ele não deixará de ser subscrito por muitos dos colegas e amigos que em diferentes momentos comigo partilharam algumas das vivências nesse testemunho envolvido. Quando, em princípios de 1975, Vítor Oliveira Jorge iniciou a sua atividade docente na Universidade de Porto como assistente eventual da secção de História da Faculdade de Letras, tinha já atrás de si um reconhecido e promissor percurso de arqueólogo. A sua atividade de investigação tinha começado pouco depois de entrar como aluno no curso de História da Faculdade de Letras de Lisboa, em meados dos anos 60, dando por um projeto da pré-história antiga em Portugal, que viria a servir de suporte à apresentação da sua tese de licenciatura em 1972. Posteriormente, partira para Angola, onde durante mais de um ano trabalhou como assistente da Universidade de Luanda, em Sá da Bandeira, atual Luanda, iniciando pesquisas sobre a arqueologia pré-histórica local e avançando, ao mesmo tempo, com as bases para a criação de um museu didático da arqueologia. A interrupção súbita e breve destes projetos, com o advento de 25 de abril de 1974, trouxe-o de novo a Portugal, ingressando em boa hora na Universidade de Porto, no ano letivo de 1974-75, onde desde então, e até praticamente à atualidade, promoveu e liderou o ensino da pré-história nos diferentes ciclos da formação universitária, contribuindo decisivamente para o destacado desenvolvimento que esta área de investigação e a arqueologia em geral aqui conheceram ao longo das últimas décadas. Logo em 1975, a
par do serviço coletivo que foi distribuído e com uma introdução do então chamado Serviço Cívico, fez adiar por um ano a admissão de novos alunos à Universidade, preferiu a convite da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras do Porto cursos de introdução ao quaternário e à pré-história em regime noturno. Pouco depois, entre 1976 e 1978, para além de assegurar sozinho ou em parceria o ensino da cadeira anual de pré-história, lecionou várias cadeiras e um seminário dentro da sua área de especialidade, no quadro da licenciatura em História, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a criação da variante de Arte e Arqueologia. Em 1978, iniciou-se aí um novo programa de estudos no âmbito do ensino da História, o qual veio dar rapidamente lugar, logo em 1980, à autonomização da arqueologia através de uma variante própria, independente da variante de História da Arte, na qual se inseriram diversas cadeiras de arqueologia pré-histórica, cuja coordenação e parcial lecionação esteve a cargo de Vítor Oliveira Jorge. O mesmo papel e ativa participação viria também a ter mais tarde, quando, em 1989, se deu a abertura do primeiro mestrado de Arqueologia da Faculdade de Letras do Porto, onde, logo desde praticamente o primeiro ano, assegurou o ensino de diversas cadeiras e seminários, orientando em simultâneo a elaboração de inúmeras dissertações. Esta situação apenas se veio alterar em 1999 com a criação da licenciatura em Arqueologia e o início da escolarização, na mesma área da especialização, a par da continuidade dos respectivos processos que de novo contaram com a participação ativa de Vítor Oliveira Jorge como coordenador, ainda que informal, da área da Arqueologia pré-histórica e já então como catedrático de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Juntamente com a sua continuada e intensa vida docente, Vítor Oliveira Jorge foi ainda responsável direto pelo desenvolvimento de diversos programas de investigação na área da arqueologia pré-histórica do norte de Portugal, apoiando direta e indiretamente muitos outros que mudaram e moldaram decisivamente ao longo das últimas décadas o quadro de referência da pré-história da região. Inicialmente, a sua atenção centrou-se em torno dos chamados monumentos megalíticos do norte de Portugal. Tratava-se de um património há muito conhecido e abundante da região, mas cuja investigação ainda se encontrava por fazer. Com as primeiras escavações realizadas em 1976 numa lagoa de Lustosa, no concelho de Lousada, abriu-se uma área de trabalho que viria a ser continuado, 2 anos mais tarde, na Serra da Amoreira, no concelho de Paião, num projeto que iria estar na base do desenvolvimento da dissertação de doutoramento que Vítor Oliveira Jorge apresentou em 1982 à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, intitulada Megalitismo do Norte de Portugal, o Distrito do Porto, os monumentos e a sua problemática no contexto europeu. Paralelamente, a partir de boa parte dos seus estudantes e colaboradores que participaram nas escavações de Lustosa, viria a ser fundado o Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, GEA, associação que foi um dos principais apoiantes e persistente dinamizador, e em torno da qual se vieram a organizar atividades e a estruturar projetos de trabalho que muito vieram a contribuir para o desenvolvimento da arqueologia e da pré-história do norte de Portugal. Entre esses vários projetos, será destacar a criação do próprio campo arqueológico da Serra da Amoreira, CASA, que se vai destacar como modelo de intervenção inovadora no plano nacional e no quadro do estudo do património arqueológico em particular, e por onde vão passar diversas gerações de estudantes de arqueologia e de jovens investigadores. Estes estudos, juntamente com outros que alguns dos seus colaboradores e discípulos foram realizando noutras áreas da região norte, para não falar das escavações que, em colaboração com outros investigadores, realizou na local megalítica de Castro Loureiro, entre 1992 e 1994, levaram Vítor Oliveira Jorge a propor uma nova leitura em torno do chamado fenómeno megalítico. Tratava-se de questionar o conceito que originalmente se associara à presença de megalíticos na região, diluindo a presença destas incontornáveis realidades arqueológicas em práticas de tumulação bem mais diversificadas, onde se integravam fossas sepulcrais ou outras arquiteturas funerárias menos expressivas, como a cronologia que se prolongava do Neolítico ao Bronze inicial.
A par deste projeto da Serra da Moreira, Vítor Oliveira Jorge não deixou de acompanhar e apoiar os trabalhos da Missão Francesa de Pré-História de Portugal. Com o abade Jean Roche, participou e co-dirigiu diversas campanhas de intervenção arqueológicas realizadas nos anos 70 no Conselho de Robarral, permitindo a participação em tais trabalhos de muitos dos seus alunos, numa cooperação que mais tarde viria mesmo a proporcionar a atribuição a alguns deles de bolsas por parte do governo francês para a realização de estágios em organismos franceses de investigação pré-histórica. No âmbito da mesma cooperação, tornou-se também possível, posteriormente, a vinda a Portugal de Jean-Pierre Texier, diretor de recherche do CNRS, associado ao Instituto do Quaternário da Universidade de Belzum, que veio a orientar o desenvolvimento da investigação de alguns dos antigos alunos de Vítor Oliveira Jorge em torno do Paleolítico do Norte e do Centro de Portugal. Entretanto, quer a partir da realidade arqueológica intervencionada no âmbito do campo arqueológico da Serra da Moreira, quer através de projetos desenvolvidos por alguns dos seus mais próximos colaboradores, entre os quais se destacavam Susana Oliveira Jorge e Maria de Jesus Seixas, inicia-se também nos anos 80 o reconhecimento das diferentes formas de povoamento associadas ao Neolítico e ao Copalítico do Norte de Portugal, bem como diversos estudos sobre a arte pré-histórica da região. Desde a descoberta de estátuas menis ou ao esboço dos primeiros estudos de conjunto sobre as estelas das estátuas menis, Vítor Oliveira Jorge chega a propor sozinho e em colaboração com Susana Oliveira Jorge algumas das primeiras tentativas de síntese sobre a arte pré-histórica da região e de Portugal. Este interesse pela arte pré-histórica, aliás, havia levado nos inícios dos anos 80 ao estudo em parceria com Susana Oliveira Jorge, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Maria de Jesus Seixas e Teresa Soeiro, das gravuras de Mazou, num conceito de Freixo de Espada à Cinta, propondo para estas mesmas gravuras uma cronologia paleolítica à época pouco consensual, mas que anos mais tarde viria a ser consagrada com a descoberta da arte paleolítica ao ar livre de Waldo Koller. No mesmo sentido, no final da década de 80, promoveu, em colaboração com Susana Oliveira Jorge, Maria de Jesus Seixas, Eduardo Jorge Lopes da Silva e Ana Maria Leite Cunha, o estudo das gravuras do abrigo da Fraga Daia, do Conselho de, em Paredes da Beira, do Conselho de São João da Pesqueira, alargando a sua investigação à região do Douro Sul, onde desde então se iria a concentrar boa parte da sua investigação nas décadas subsequentes. Primeiro, participando ativamente do projeto do Castelo Velho, em Freixo do Romão, no Conselho de Ronaldo Foscoa, liderado por Susana Oliveira Jorge. Mais tarde, à frente de uma equipa alargada de colaboradores, entre os quais se incluíam João Moraes Cardoso, Ana Val, Bárbara Carvalho e Sérgio Gomes, Vítor Oliveira Jorge vai aí promover a escavação da jazida do Castanheiro de Tovedo, na freguesia de Orda do Douro, igualmente situada no Conselho de Ronaldo de Foscoa, dando origem a um projeto que ainda hoje se encontra em pleno desenvolvimento. Ambos os projetos procuravam, aliás, dar continuidade a investigações anteriores centradas no estudo do povoamento da pré-história recente do Norte de Portugal, como, aliás, já referi. Tanto através da identificação dos vestígios de povoados abertos e sedentários no Vale do Rio Tâmega, como pela valoração de indícios associados ao Neolítico Antigo de Trás-os-Montes Oriental e da Serra da Moreira. De igual forma, relativamente à Idade do Bronze, conhecemos os testemunhos de povoados abertos e fossas sepulcrais escavadas no Saio, detectadas e estudadas nos finais dos anos 70, na Serra da Moreira, por Vítor Oliveira Jorge, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Susana Oliveira Jorge, António Huete, Bacelar Gonçalves. Os estudos em torno do Castelo Velho e do Castanheiro do Dedo permitiram, porém, identificar a peculiar criação de recintos morados, com a preocupação, de acordo com os responsáveis pelo seu estudo, de definir espaços monumentais que se impunham na paisagem como elementos identitários das comunidades pré-históricas locais. Todo este contributo e todo este continuado trabalho de investigação de Vítor Oliveira Jorge vai ser levado a cabo em estreita ligação com a sua atividade docente. Não apenas pelo envolvimento dos seus alunos nas escavações e noutros projetos de trabalho que foi desenvolvendo ao longo de mais de 3 décadas e meia, mas também como estímulo que neles se foi incutindo para a criação de estruturas associativas capazes de enquadrar a realização de tais atividades e a ela agregar o empenho de muitos deles. O Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, que eu já aqui referi,
criado, como já vimos, na sequência das escavações realizadas por Vítor Oliveira Jorge em 1976 em Lustosa, veio permitir, durante o longo dos anos, uma permanente dinamização de atividades que se revelaram estruturantes na formação de vários estudantes de arqueologia. Seria, aliás, fastidioso referir aqui todas as visitas de estudo, prospeções, colóquios, mesas redondas e outros eventos promovidos por Vítor Oliveira Jorge através do GEA, permitindo alargar e estender, muito para além dos muros da Academia, o contacto dos seus alunos com a multifacetada realidade da arqueologia nacional e internacional. Numa época bem anterior ao aparecimento da internet e até mesmo, obviamente, da BOM, quando as próprias bibliotecas universitárias estavam longe de se poderem considerar atualizadas, Vítor Oliveira Jorge nunca hesitou em disponibilizar a muitos dos seus alunos, e os beneficiários, como é óbvio, a sua própria já vasta biblioteca pessoal, tornando possível o acesso a obras e autores, muitas das vezes ainda pouco conhecidos, em troca de uma proverbial requisição devidamente registada num pequeno livro de apontamentos que para o evento possuía. Mas sem motivação de muitos dos alunos que vieram a acompanhar Vítor Oliveira Jorge nestas múltiplas atividades, não pode ser dissociada das suas mais que reconhecidas capacidades pedagógicas. Creio que muitos dos que estão aqui presentes e são seus alunos me acompanham neste público reconhecimento. Não é menos verdade que ela não seria igualmente estranha à inquietação intelectual que desde sempre o acompanhou na abordagem dos mais diversos temas por que se interessou. Nunca satisfeito com os conhecimentos alcançados, Vítor Oliveira Jorge traçou ao longo da sua carreira um percurso intelectual que, curiosamente, ou talvez não, parecia estar já delineado num dos primeiros trabalhos que publicou, ainda muito jovem, estudante na Faculdade de Letras do Porto, sobre o estatuto epistemológico da paleoantropologia cultural, na sequência da sua participação como jovem estudante num colóquio organizado em torno das novas perspectivas para as ciências do homem. Certamente marcado pela transversalidade de conhecimentos do seu mestre Orlando Ribeiro, pela racionalidade do pensamento de Borges de Macedo e pelo espírito inovador do seu mestre e amigo Eduardo da Cunha Serrão, Vítor Oliveira Jorge nunca deixou de abrir portas a novas perspectivas sobre as diferentes temáticas por que se interessou. Logo na sua tese de licenciatura, quando procurou ajustar os estudos materiais do nosso paleolítico às novas correntes tipológicas que a prevalência do paradigma histórico-cultural então impunha, nem por isso deixou de, ao mesmo tempo, relevar a importância de se virem a desenvolver em torno de tais materiais, trabalhos sobre os seus traços de utilização ou práticas de detalhes experimentais que melhor permitissem conhecer os seus processos de fabrico, áreas de investigação cuja real importância só veio a ser reconhecida bem mais tarde com a emergência dos estudos tecnológicos nos anos 80 e 90. De igual forma, muito contribuiu posteriormente para divulgar as perspectivas tão inovadoras que emergiram em torno da chamada nova arqueologia, bem como as subsequentes abordagens pós-processualistas, recorrendo ainda a miúdo nas suas múltiplas reflexões aos contributos da antropologia, da filosofia e, mais recentemente, da própria psicanálise, para uma melhor compreensão das múltiplas realidades em apreço. Os resultados de todas estas investigações, bem como a reflexão que em torno delas muitas vezes procurou desenvolver, foram acompanhadas por uma continuada atividade de divulgação, centrada não apenas nas diversas mesas redondas, colóquios e congressos em que participou, mas acima de tudo naquelas que organizou e nas várias publicações especializadas que dirigiu em clara contracorrente com o paupérrimo panorama editorial do setor. Para além da sua participação no Conselho de Redação da Revista Portugal, desde a publicação do primeiro número da sua nova série, em 1980, até à atualidade, primeiro no quadro do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, e mais tarde no âmbito do respectivo Departamento de Ciências e Técnicas do Património, Vítor Oliveira Jorge dirigiu diversas outras publicações que marcaram a arqueologia em Portugal ao longo das 3 últimas décadas. Como diretor da revista Arqueologia, editada pelo Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, foi responsável pela publicação de 25 números entre 1980 e 2000, tendo assumido, a partir de 1985, idênticas responsabilidades à frente dos trabalhos de Antropologia e Etnologia, publicados pela Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia,
de que então se tornou também presidente da respectiva direção. Entre os vários volumes dos trabalhos de antropologia e etnologia, entretanto publicados, não se pode deixar de destacar os 8 volumes das atas do primeiro Congresso de Antropologia Peninsular, cuja organização na Faculdade de Letras do Porto, em outubro de 1993, Vítor Oliveira Jorge liderou. Posteriormente, a realização do terceiro Congresso de Antropologia Peninsular, em setembro de 1999, em Vila Real, levou a criar a Associação para o Desenvolvimento da Cooperação para a Arqueologia Peninsular, ADCAP, através da qual, na qualidade de coordenador-geral, veio a promover a publicação dos mais de 10 volumes das respectivas atas do Congresso, do terceiro Congresso de Arqueologia Peninsular, não sem antes ter ainda iniciado, em 1998, a edição do Journal of Iberian Archaeology, cuja periodicidade anual se tem prolongado até à atualidade, num total de mais de uma dezena de volumes, alguns dos quais dedicados à publicação de temáticas específicas, para os quais contou frequentemente com a colaboração de diversos autores de renome internacional. Toda esta dinâmica editorial foi ainda acompanhada pela publicação de diversos livros sobre distintas temáticas arqueológicas ou sobre várias formas de olhar as realidades nelas envolvidas, bem como muitos outros, de que foi editor ou coordenador, muitas das vezes em parcerias com autores como Julian Thomas, Jorge Alecão, Augusto Santos Silva, Raul Iturra ou Susana Oliveira Jorge. Igual destaque merecem também as mesas redondas da primavera, organizadas ao longo de 12 anos, em torno de temas que refletem os interesses de um arqueólogo que teimava em olhar para além das suas estritas áreas de interesse, procurando estabelecer pontos com outras disciplinas e distintas zonas do conhecimento. A par de todas estas atividades, como docente, investigador e divulgador, Vítor Oliveira Jorge desempenhou ao longo da sua carreira muitas outras distintas funções. Entre elas, permitimos destacar a sua participação, ainda nos anos 80, no Conselho Consultivo do então Instituto Português do Património Cultural, IPPC, o desempenho do cargo de Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Letras da Universidade do Porto entre 1994 e 1995 e de Presidente da Comissão Instaladora do Instituto Português de Arqueologia, IPA, entre 1995 e 1996, criada, Comissão Instaladora é essa, criada na sequência do processo que permitiu a salvaguarda das gravuras paleolíticas de ar livre existentes no Val do Boa, para cuja defesa muito havia contribuído. No quadriênio de 2002 a 2006, foi também presidente da União Internacional de Sciences Pré-Soirée, o ISPP, cujo 15º Congresso se realizou em Lisboa em setembro de 2006. Mesmo na atualidade, dispensado que se encontra no serviço docente em virtude da sua recente aposentação, nem por isso deixou de assegurar a realização na Faculdade de Letras da Universidade do Porto de um curso sobre pensamento crítico contemporâneo, continuando a dar testemunho da inquietação intelectual que sempre acompanhou o seu perfil de investigador e académico. Perante esta longa carreira, e da qual, já no início me referi, ainda temos todos muitos a esperar, é possível olhar já para trás com alguma objetividade, destacando o papel central que ela teve no recente desenvolvimento dos estudos da pré-história do Norte de Portugal e da pré-história portuguesa em geral. Após as investigações pioneiras de personalidades como Rocha Peixoto, Ricardo Severo e Fonseca Cardoso, autores estes que se juntaram em torno da primeira revista Portugal no diálogo do século XX, e a contribuição da escola, que no âmbito da Universidade do Porto se reuniu em torno do professor Mendes Correia, onde pontificaram nomes como Rui de Serpa Pinto e Santos Júnior, justo é dizer que a arqueologia pré-histórica se desenvolveu de novo decisivamente no norte de Portugal, em torno da obra iniciada e desenvolvida por Vítor Oliveira Jorge, como docente e investigador da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E se de uma escola, com toda a propriedade podemos falar, ela nunca ficou circunscrita, e muito bem, aos muros da própria faculdade. Tanto ao nível da formação dos que aí se iniciaram como jovens arqueólogos, e entre os quais eu me encontro, como em relação aos que mais tarde nela se vieram integrar, ou dela se aproximaram nas mais diferentes circunstâncias, sempre houve, em todas as situações, um espírito de abertura ao exterior que veio permitir a posterior expressão de muitos daqueles que aí se formaram
pelas mais diferentes instituições de ensino, estudo e defesa do nosso património arqueológico. Aos que permanecem ligados à investigação e à docência da arqueologia pré-histórica na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, incumbe-lhes a árdua tarefa de dar continuidade a um legado que tanto contribuiu para a projeção e prestígio da instituição, a Faculdade de Letras de Porto e a Universidade de Porto. Muito obrigado.